Então observa aí nessas imagens que eu estou te mostrando o seguinte, um comparativo, né, para você ter uma noção em termos de velocidade do seu processo de cimentação. Se você for utilizar um cimento autoadesivo, um exemplo deles é o 7PP, o que você vai pensar? Então eu vou fazer um processo de limpeza. O meu processo de limpeza aqui é igual ao processo de limpeza lá embaixo. Beleza. Depois que eu limpo, aí vocês já viram sobre isso, já falei, teve uma aula com os protocolos, está tudo lá. Depois eu vou remover o excesso de umidade, beleza. Até aqui, ó, passo 1 e passo 2, eles são idênticos, né? É lógico que para um tipo de cimento você tem que fazer mais limpeza, para outro tipo de cimento é menos limpeza, então tem mais, em geral, os passos 1 e 2 eles são compartilhados entre sistemas autoadesivos e sistemas convencionais. Beleza. Terminado isso, aí nós vamos para o processo de cimentação. É óbvio que o pino já foi tratado, meu Deus do céu, porque se o pino não foi tratado, você não pode cimentar com nenhum cimento. Então você vai injetar o cimento dentro do dente, se for um autoadesivo. Injetou, insere o pino, remove os excessos, espera dar o tempo certinho, fotopolimeriza, pronto. Então nós tivemos 4 passos para o processo de cimentação com o autoadesivo. Na hora que você vai para um cimento convencional, aí você tem, depois da limpeza, passo 1 e 2, aí você tem o condicionamento ácido, depois você lava, aí é dentina internamente, você tem que aplicar uma clorexidina para desativar as metaloproteinases, porque senão elas vão degradar o seu processo adesivo ao longo do tempo. Isso fica ali em torno de 1 minuto, clorexidina 2% por 1 minuto, beleza. Depois eu removo esse excesso de umidade, aplico o primer. Então, primeiro, a limpeza já foram 2 passos, depois o ácido, depois a clorexidina, remove o excesso de umidade, aplica o seu primer, espera evaporar o solvente, reaplica o primer. Eu coloquei aqui o primer, os dois em uma única tacada, mas nós teríamos 2, né? 2 etapas de eu fazer aplicação do primer, evapora, aplica primer, evapora. Nem estou colocando evaporação, entendam o primer. Depois aplico o meu adesivo, que normalmente é só uma camada. Vou deixar só uma para o primer, só uma para o adesivo, mas esse pode ser 2. Depois eu tiro os excessos, depois eu injeto o cimento, depois eu coloco o pino e faço a polimerização, cimentação. Então vejam que se eu fizer a mudança, entendendo que os estudos científicos mostram para nós que isso realmente é possível, é viável, é eficiente. Quando eu faço cimentação de pinos, é lógico, você vai pegar bons cimentos, de um bom cimento convencional para um bom cimento autoadesivo, não tenha dúvida que você sai de pelo menos 10 passos para 4. Só nisso aqui que eu falei para vocês, só nisso aqui você já dobrou a sua velocidade. Mais do que dobrou. Porque de 10 para 4 é mais do que o dobro. De 4 para 10, né? É mais do que o dobro. 60% a mais. Então, só nesse pequeno detalhe. Por isso que eu falo para você que vocês estão aqui num caminho para aprender comigo, em fazerem sessão única, em pelo menos com o dobro de velocidade. Agora, adianta você pegar qualquer cimento? Não. Qualquer cimento não vai funcionar. Quais são os entraves de velocidade na sua cimentação convencional? Primeiro entrave, condicionamento ácido. Todas as vezes, por que o condicionamento ácido? Nossa, só 15 segundos. Não importa só o pequeno tempo de cada passo desse. Tem passos que são de 15 segundos, tem passos que vão te consumir mais tempo. 1 minuto, 2 minutos, etc. O fato aqui é o seguinte, além da quantidade de passos, é a dificuldade técnica de execução de cada um desses passos. O que faz com que muitas vezes algo que fosse feito fora, numa cavidade externa, você conseguiria ser muito mais rápido e muito mais eficiente, portanto. Então vejam, na hora que você vai fazer um condicionamento dentro do canal, é difícil você conseguir ter certeza que, feito esse condicionamento dentro e fora do canal, você
elaborou e fez tudo aquilo obedecendo os 15 segundos em perfeição. Sabe por quê? Porque só o processo de você inserir lá dentro do canal e vir injetando, quase que você gastou uns 5 segundinhos ali. Injetou direitinho, pronto. Aí depois você vai aplicar ele por fora, certo? E vai começar a contar os seus 15 segundos. Aí contei os meus 15 segundos, eita, nós, mas deu 15 segundos lá dentro, mas aqui de fora não deu. Então isso pode ser prejudicial à sua adesão na parte externa. Então o ideal, você faz o condicionamento dentro do canal, depois você faz o condicionamento do lado de fora. O que a gente fez? Perfeição técnica, só que a perfeição técnica te exige mais tempo. E feito o condicionamento ácido, na dentina a gente ativa aquilo que a gente chama de metaloproteinase. Tem uma aula aí no meu YouTube exclusiva disso. Você procura lá, põe lá MMPs, adesão, você acha isso aí. Então, olha só, na hora que você aplica uma substância ácida na dentina, existem algumas enzimas chamadas metaloproteinases que participam da degradação do colágeno. E aí você jogou o ácido, essas enzimas estavam adormecidas, ela, uou, acordei com fome, eu quero comer. Vou comer quem? Colágeno. Lembra que na hora que você faz ácido, você tira o mineral das fibrilas, e aí o adesivo tem que penetrar. Infelizmente o adesivo não penetra tudo. Inúmeros estudos já mostraram isso. Ah, mas eu faço a minha adesão mega top ultra blaster. Não importa, ele não penetra absolutamente tudo. Fica uma faixinha de colágeno exposto. E aí as metaloproteinases podem degradar isso. Com o tempo, você já viu aquela restauração que você está removendo de resina antiga? Na hora que você está removendo, de repente ela pula dali de dentro da cavidade? É exatamente esta a causa. Degradou aquela interface adesiva com o passar do tempo. Então o que a gente quer? Que o pino não solte. Então por isso eu tenho que, apliquei o ácido, eu tenho que desativar as metaloproteinases. Tá certo? É uma relação de causa e efeito. Apliquei, desativei, show de bola. Só que aí o que precisa? 1 minuto de clorexidina 2% dentro do canal. Então você tem que aplicar e ficar ali 1 minuto esperando. Aí tira todo o excesso de umidade. Aí vamos para a aplicação do primer. Aplica, esfregaço ativo, beleza. Tira os excessos, aplico de novo, esfregaço ativo, tira excesso. Como? Cone de papel absorvente. Por quê? Porque se você não for com um conezinho de papel em cada aplicação que você fizer, ele fica empoçado lá no fundo do canal. Aí o primer vai misturar com o adesivo que você aplicou da próxima vez, ou então você esqueceu de tirar o excesso, aquilo vai enchendo lá dentro do canal, você não vê, depois você polimeriza, ou se não for polimerizável, você pegar um adesivo que seja dual, na hora que você injeta o cimento e vai com o pino, sai aquela lambreca toda lá de dentro, ou seja, a sua cimentação está com um entrave na velocidade e na própria qualidade. Então, muito cuidado. A cada vez que você aplicar o adesivo dentro do canal, vá com um papelzinho absorvente, o conezinho, encosta, absorve. Vira a bunda dele, entra lá de novo, tira. Põe a cabeça, põe o bumbum. Põe a cabeça, põe o bumbum do cone de papel. Para você aproveitar os dois lados. Porque o adesivo não vai preencher, não vai ser absorvido nele inteiro. Então põe de um lado, vira, põe do outro. Põe de um lado, põe do outro. E aí você vai e faz esse processo. Primer. Depois você tem o processo do adesivo. Então olha só. Às vezes você até aplica o primer ou o adesivo rápido. Mas essa remoção aí ela é mais lenta. Então isso vai te consumir no tempo. Obrigatoriamente. Não tem o que fazer. Beleza. Aí eu tenho alguns entraves que são, vamos colocar isso aqui o seguinte, que são entraves na cimentação. Eu vou voltar nesse slide daqui a pouco. Deixa eu colocar um outro aqui antes de eu falar da cimentação em geral. Vamos falar sobre a cimentação autoadesiva. Um primeiro entrave, e esse é o maior entrave de todos, significa: eu não acredito na cimentação autoadesiva. Isso é uma herança que vem do seguinte. Gente, tem alguns dentistas bem antigos mesmo que nem acreditavam na época, quando começou o processo de adesão, não acreditavam que aquilo acontecia.
Então, é o mesmo raciocínio. Não, eu uso sempre amálgama, eu uso sempre metal. Não acredito que isso une perfeitamente aqui. Só uma cola vai grudar isso tão bem. Tem mais de 12 mil pesquisas científicas mostrando isso, que isso funciona pra gente. Como funciona, como não funciona. Então, depois de uma certa evolução, surgiram os materiais autoadesivos. Não é? Então, aí, todos eles são iguais? É óbvio que não. Tem cimentos autoadesivos bons, tem outros autoadesivos que não são tão bons. Então, depende de uma série de fatores de balanceamentos químicos que ali ocorrem. Portanto, quando você fala isso para mim, na verdade, é um descrédito por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Quando você pega os melhores trabalhos científicos de pessoas comprometidas que fazem coisa com qualidade, você vai sempre observar que ou os cimentos autoadesivos para cimentação de pinos, estou falando de pinos, ou eles são equiparados aos cimentos resinosos convencionais, ou eles têm já uma tendência de serem, inclusive, melhores. Como nesses dois trabalhos que eu estou mostrando aí para vocês, um que é um estudo clínico duplo cego e um outro que é uma revisão sistemática da literatura, mostrando para nós essa realidade. Olha aqui, material que a gente conhece muito, né? O U100 e o Relax ARC, que eram na época, né? Na época que foi desenhado e estudado e publicado esse estudo, era o U100, depois ele virou o U200. Mas é o mesmo, praticamente o mesmo cimento, mudou um pouquinho na forma, mudou a viscosidade, etc. Então, olha só, você tem ali um gráfico mostrando a taxa de sobrevivência dos casos de pinos cimentados com o U100, que hoje é o U200, e com o Relax ARC, e os dois caminham praticamente igual ao longo de todo o tempo de avaliação. Na hora que chega ali no finalzinho, quem se sobressai? O 200, que é o 100 ali na época. Na hora que você pega uma outra revisão, pega outros, inúmeros trabalhos, sempre mostram isso. Por quê, gente? Porque a cimentação dentro do canal é muito mais difícil. Se eu fizer uma cimentação fora aqui, bonitinho, aí é outro pensamento. Então é o mesmo material com um uso diferenciado. Por isso é mais fácil ou mais difícil você usar. Dentro do canal é o maior desafio para o processo de cimentação. Então fiquem atentos a isso.